Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje nós vamos apresentar nos mínimos detalhes o livro Graça Transformadora, do Luciano Subirá. É um livro que vai trabalhar toda a graça de Deus na sua grandeza e a ação da graça de Deus na vida dos seres humanos, desde o início de tudo, desde a criação, passando pela queda, passando pelo Antigo Testamento, chegando em Jesus Cristo, após a obra de Cristo na cruz e a aplicação da graça de Deus de forma tão clara no ser humano, através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Graça transformadora é um entendimento prático, pastoral, exegético e bíblico sobre a graça. A graça, que é a causa da nossa salvação. Mas ele vai explicar de uma forma muito linda como se dá o processo da graça nas nossas vidas, desde a nossa salvação até a santificação, preservação e até a glorificação. Então, é um livro muito bom, trabalha esse tema dentro da perspectiva arminiana, e eu vou deixar de indicação para vocês na descrição do vídeo, tem um link caso você queira adquirir. Então vamos deixar de conversa, vamos lá para a mesa, que eu vou mostrar nos mínimos detalhes essa publicação da Editora Vida, o livro Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá. Como eu disse para vocês, é uma das obras mais importantes que nós temos em português que trabalham essa questão da graça. É interessante porque o pastor Luciano Subirá, ele vai fazer uma analogia assim, bíblica e também sequencial da ação da graça de Deus na vida do ser humano. E essa obra ela vem para preencher uma lacuna na literatura brasileira desse tema assim tão importante, né? Quebrando assim paradigmas, desmistificando muita coisa também, né? Então, parabéns aí ao pastor Luciano Subirá. Graça Transformadora, uma publicação da Editora Vida. A gente já fez um vídeo com as nossas primeiras impressões e agora a gente vai estar fazendo aqui um review, uma obra que tem 415 páginas de muito conteúdo sobre a graça. Na verdade, esse livro vai trabalhar um pouquinho sobre a soteriologia, né? Já que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então a graça é a causa da salvação. E aí ele vai explicar de uma forma muito interessante, de fácil entendimento, sobre a graça transformadora. Então um livro capa brochura, a gente tem aqui algumas informações. Aquela folha amarelada, esse aqui é meu contra-cheque, estava aqui dentro aqui. Deixa eu tirar ele, né? Vamos lá. A gente tem aqui ficha catalográfica, uma dedicatória. E aí ele vai dedicar ao nosso amigo, pastor Drummond Lacerda, que faleceu no ano passado, vítima de Covid, né? E aqui a gente tem um sumário. Na verdade, são 20 capítulos. Então ele vai trabalhar seguindo numa ordem lógica, dentro da palavra de Deus, sobre esse assunto, a graça, né? Como é que a graça age na vida do ser humano. Então, entendimento correto antes da lei, prazo e propósito da lei, a salvação no Antigo Testamento, caráter profético da lei, mudança de lei, a imutabilidade de Deus, enfim a justificação chegou, depois da justificação, obediência na graça, força capacitadora, graça irresistível. É uma pergunta, interação com a graça, liberdade responsável, santificação progressiva, esforço e dedicação, boas obras, galardão, disciplina e juízo, perigo dos extremos. E aí ele finaliza com uma parábola reveladora. Vamos dar sequência. A gente tem aqui um prefácio, uma introdução. E aí entramos no primeiro capítulo, o entendimento correto. Bom, a letra é bem confortável, uma organização com relação à diagramação, o material é bem organizado, então facilita a leitura. Ele sempre começa um capítulo
com uma frase de alguém, que ele vai citar o Packer, mas ele tem sempre uma frase, né, envolvendo o assunto graça, e ele vai explicar com relação ao entendimento correto da graça, a forma correta de se entender a graça, né, e o tanto que isso é importante. Então, ele sempre finaliza os capítulos. Então, por exemplo, aqui ele vai citar, né, olha só, nos tempos nos quais mergulharemos a seguir são muito claros e bem divididos no ensaio do Novo Testamento. Caminharemos por eles respeitando a forma que foram expostos biblicamente. De Adão até Moisés, de Moisés até Jesus e da primeira até a segunda vinda de Cristo. Então, ele vai seguir biblicamente, né, vamos dizer assim, em ordem bíblica, toda o desenvolvimento da graça. Ele sempre traz ao final de cada capítulo uma sinopse do capítulo em tópicos, que é um resumo em pontos do capítulo. Isso aqui é muito bom para fixação. E depois ele coloca perguntas para reflexão. Capítulo 2, antes da lei. Então, antes de tratar da queda, convém considerar a origem do homem em seu estado primário. Então, eu fiz várias marcações. Além disso, se não entendermos bem aquilo que o homem perdeu com a queda, não compreenderemos plenamente a restauração disponibilizada pela redenção divina em Cristo. Então, ele vai explicar isso. O que aconteceu com o homem quando caiu? Então, a gente tem o pecado, a gente tem a queda, e depois disso a transmissão do pecado. Ele cita muitas passagens bíblicas, sempre destaca essas passagens. Quando ele faz uma citação de alguém, ele coloca abaixo, tá? Aqui nas notas. E aí ele vai mostrar que a graça ela foi pré-anunciada, inclusive no Éden. Através do quê? Explica aqui, ó, referência bíblica com relação a isso. E aí entramos no período antes da lei. Revelações divinas a Abraão. Então aqui, por exemplo, ele explica em Abraão, ele coloca em pontos, né, as promessas de Deus para Abraão, já apontando para aquilo que nós teríamos em Jesus Cristo, e nós teríamos, por exemplo, com relação à graça, revelação de Cristo dada a Abraão. E aí, inclusive sobre a inclusão dos gentios. E inclusive também sobre a justificação pela fé. E aí, quando juntamos as peças, nós temos aqui, ó, o homem pecou e passou a ter a necessidade do futuro Salvador, a obediência era necessária, mas a fé também era necessária desde antes da lei, e ele cita passagens bíblicas provando isso. A pregação da justiça já acontecia, o plano divino sempre incluía os gentios. Sinopse do capítulo, e entramos no capítulo 3, prazo e propósito da lei. Então ele traz aqui Agostinho, falando a respeito disso, e aí ele vai explicar qual era o propósito da lei, e que ela tinha prazo de validade, né? Então a lei de Moisés é apenas um desdobramento temporário da promessa divina feita a Abraão. Não anula a promessa pré-existente, baseada no plano original do Criador, nem foi instituída para concentrar toda a solução em si mesma. Havia imperfeição, o plano não terminou de se cumprir. A lei não pode ser considerada maior do que a promessa porque desde Abraão demandava fé. Então aqui tem o propósito da lei. Ele cita aqui Russell Shedd, tem um livro muito bom que eu devo comprar, Lei, Graça e Santificação. Ele cita desse livro uma passagem lá do Shedd, Russell Shedd, grande pastor, grande teólogo que nós tivemos. E aí ele vai mostrar o prazo de validade da lei. E aí ele explica pontos muito importantes. A lei nunca foi dada para nos salvar, mas para nos mostrar que precisávamos de salvação. A lei nunca fora dada para nos fazer justos, mas para nos mostrar que éramos injustos. A lei nunca fora dada para nos justificar, mas para mostrar que precisávamos de justificação. Ele explica que o propósito da lei era provar a inacapacidade do homem de viver em plena obediência e assim guiá-lo a Cristo. E aí entramos no capítulo 4, ele vai mostrar então, diante de tudo isso, qual era a salvação no Antigo Testamento. E aí ele vai explicar, e eu aprendi muito nesse capítulo, porque eu sempre pensava assim, não, era simplesmente guardar a lei. Mas ele vai explicar através de várias passagens bíblicas, ele é muito exegético nas interpretações. E aí ele explica, ó, o Redentor foi prometido logo após a queda, os israelitas da primeira aliança celebravam a Páscoa, logo a salvação é pela fé em Cristo, e sempre foi. Muito tempo antes da reencarnação de Cristo, o Evangelho já estava sendo anunciado e exigia fé dos homens. Então, claro que a salvação ela se consumou
no Novo Testamento plenamente em Cristo, mas é interessante que ele vai explicar que o Antigo Testamento, claro que tinha a guarda questão de praticar a lei, mas sempre trazendo o entendimento que algo superior viria e que era necessário um Salvador. Então ele vai explicar isso no capítulo 5, o caráter profético da lei, né? Revogação versus cumprimento. Então Jesus ele vai explicar, e também alguns autores bíblicos, como Paulo e o autor de Hebreus, que eram apenas sombras. Tudo aquilo que a gente tinha no Antigo Testamento na lei eram sombras, e ele cita várias passagens bíblicas com relação a isso. Ele vai explicar tintim por tintim, e aí todo o cumprimento no Novo Testamento, circuncisão no coração, oferta de incenso e lâmpadas acesas, o simbolismo por detrás disso, né? E aí nós finalizamos esse capítulo e entramos no capítulo 6, mudança de lei. Então agora a gente parte para a explicação com relação à lei moral e cerimonial, a diferença disso, e o que se cumpriu em Cristo, os mandamentos de Cristo. E agora a gente está entrando, né, no capítulo 7, a imutabilidade de Deus. O próprio Senhor garante, falando acerca de si mesmo, tal atributo, sua imutabilidade asseverada tanto na antiga quanto na nova aliança. Ele cita passagens bíblicas com relação a que Deus não muda, e aí ele vai mostrar sobre a graça no Antigo Testamento, né, que foi pré-anunciado. Ele cita alguns outros autores bíblicos, já que muita gente acha que só havia juízo no Antigo Testamento, e ele mostra também ira e juízo no Novo Testamento, demonstrando que é o mesmo Deus. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, né? Então ele traz explicações muito boas. E aí a gente já entra, enfim, a justificação chegou. Então ele já entra sobre as obras da graça através do sacrifício de Cristo na cruz, né? Então aqui ele vai colocar por pontos, ele cita passagens bíblicas, vai fazendo a exegese, a condição do homem, né, como o homem estava. Então ele vai explicar sobre a condição pecaminosa do homem, sua completa ausência de justiça, é a base do evangelho. Se não fosse isso, não necessitaríamos de justificação. Então a necessidade de arrependimento. Então aqui ele já vai entrar nessa parte prática. Ele fez um preparo introdutório, indo no Antigo Testamento, todo o processo de redenção, da queda até a chegada de Cristo. Cristo faz a obra na cruz e agora ele já caminha para a consequência de tudo isso. O que Deus fez, como se recebe. E ele sempre vai enfatizar essa sinergia. Claro que o primeiro passo vem de Deus, Deus vai em direção ao homem, mas o Luciano Subirá ele vai demonstrar biblicamente os efeitos dessa justificação e a ordem da salvação, né? Então aqui depois da justificação, ele vai falar sobre a certeza da salvação, e aí ele vai explicar, um estado inalterável é uma pergunta, ou seja, a gente vai entrar naquela perguntinha, uma vez salvo, sempre salvo. Ele vai explicar que não admite essa ideia. E ele vai provar dentro da palavra de Deus que há sim a nossa responsabilidade de permanecer. Claro que Deus vai de encontro, a causa da salvação é a graça, Deus que nos salva, é pela graça mesmo, mas isso não nos dá, vamos dizer assim, a certeza de que é uma vez salvo, salvo para sempre. É a linha de pensamento dele. E é evidente que aqueles que creem dessa forma seguem uma linha arminiana com relação ao pensamento da doutrina da salvação. E aí ele explica sobre a continuidade da graça. E o capítulo 10, a obediência na graça. Permanecer obedecendo, se manter, obedecer, né? A essência da mudança, o arrependimento, resgatados da maldição, enfim. É um capítulo muito importante porque o 11 vai falar sobre a força capacitadora. Que a graça ela também nos capacita a permanecer. A graça ela nos salva, mas ela também nos capacita a permanecer. A abrir mão das nossas paixões, do pecado. E ele vai explicar isso biblicamente, né? Como funciona. A gente tem aqui uma passagem bíblica muito importante. As lições que nós tiramos dessa passagem,
né, sobre a tentação, a multiforme graça de Deus. Esse capítulo é muito top, porque nos ensina, nos dá uma segurança e certeza da nossa salvação através da graça que nós recebemos. E o capítulo 12 aí já é um capítulo altamente teológico, graça irresistível. Então aqui ele vai trabalhar um pouquinho sobre a ordem da salvação também, mas ele vai explicar sobre como é a graça, a ação da graça na vida dos seres humanos. Como, por exemplo, Deus quer salvar todos os seres humanos ou apenas alguns? Ele vai explicar, concluímos não somente que o Criador deseja que todos sejam salvos, como também que aceitar ou não o que Deus eterno disponibilizou a todos os homens é responsabilidade humana. Mais uma vez, ele vai trabalhar dentro da linha arminiana. Então aqui ele explica sobre isso, ele vai na Bíblia, passagens bíblicas aqui como exemplo. Então aqui ele vai falar também sobre o livre-arbítrio. E aí ele vai explicar, olha, como entender o livre-arbítrio e a graça, né? Já que temos a graça e temos o livre-arbítrio. E aí ele atribui isso à graça preveniente, que também é uma abordagem arminiana. Então o Luciano Subirá ele se posiciona aqui de uma forma muito clara sobre a visão arminiana. Ele é arminiano, né? Então ele vai explicar bem sobre isso. Por isso que eu estou dizendo que é uma explicação sobre a graça de uma forma assim bem arminiana com relação a esse assunto. A interação com a graça, então mais uma vez essa sinergia, ele vai explicar aqui ponto por ponto sobre isso. É um capítulo muito importante também, um capítulo mais curtinho. E aí o capítulo de número 14, liberdade responsável. Por quê? Já que nós somos livres em Cristo, né? Apesar de sermos servos dele, há uma responsabilidade nossa. A gente não deve sair fazendo o que a gente acha que, né, é correto segundo os nossos princípios. E aí que ele vai trabalhar os extremos que existem, né, com relação à graça. Por quê? Porque o próximo capítulo ele vai citar sobre a santificação progressiva. Então aqui ele demonstra também ter um entendimento um pouco próximo a John Wesley, né? Então ele explica como é o processo da santificação, as etapas da vida, porque a graça também nos dá nos passa esse processo, o processo de santificação, né? Então ele vai mostrar aqui também como funciona isso de acordo com a Bíblia. Automaticamente, capítulo 16 vai falar sobre esforço e dedicação. Ou seja, tem uma diligência, tem um compromisso, e nós só conseguimos fazer isso porque a graça agiu em nossas vidas, mas a partir do momento que a graça preveniente nos restaurou, a partir do momento que nós fomos justificados e santificados, a gente entra num processo de esforço através das nossas boas obras, que não é a causa da salvação, é uma consequência daquele que foi salvo pela graça mediante a fé. Então a graça nos leva a praticar boas obras, não é o contrário, vou praticar boas obras para receber a graça. Não é assim, ele explica. E aí tem um ponto muito top que ele usa aqui sobre as obras e as etapas da vida, citando uma passagem bíblica. Então a gente tem a porta e o caminho e o alvo com relação a isso, né? Que são as boas obras. Ele explica o que seria isso. Finaliza com a sinopse do capítulo em tópicos e as perguntas para reflexão. E aí a gente tem uma coisa que muitas pessoas têm dúvidas, que é o galardão. Como funciona o galardão? Então, distinguindo a salvação do galardão, são coisas diferentes. Então ele vai explicar sobre isso, né? Como uma pessoa tem mais galardão que a outra, ou menos, enfim. Ele explica de uma forma muito clara sobre isso. O capítulo 19, disciplina e juízo. Então ele vai explicar também essa questão, né? Que há sim um entendimento que somos salvos pela graça, não merecíamos, mas isso não é desculpa para vivermos uma vida de libertinagem, né? Aquela graça barata, né? Ou aquela graça, né? Os extremos. Ele vai explicar o que seria isso aqui de uma forma muito interessante também. Porque no capítulo 20 ele finaliza falando sobre o perigo dos extremos. Então, por que a gente tem que correr dos extremos, né? Tanto aquela graça, o legalismo, né?
como também o liberalismo. Ele explica as duas coisas aqui, eu achei assim fenomenal. Ele finaliza com uma lição inesquecível e ele finaliza o conteúdo propriamente dito do livro. E aí no final tem um apêndice, uma parábola reveladora sobre... ele vai usar aquela parábola do bom samaritano e ele vai mostrar que essa parábola, na verdade, ela vai exemplificar a salvação do homem, tá bom? Então ele explica aqui de forma muito linda. Pastor Luciano Subirá, ele tem uma graça de Deus para poder escrever de forma profunda, mas ao mesmo tempo de fácil entendimento. Bibliografia, e aí nós encerramos o conteúdo dessa obra maravilhosa, Graça Transformadora. Temos um livro que trabalha a graça dentro da perspectiva arminiana, de uma forma pastoral, exegética, expositiva, bíblica e também de fácil entendimento. Então esse livro eu recomendo para todo mundo que quer ter um entendimento maior e melhor sobre a graça de Deus, que é uma graça transformadora. Que Deus abençoe vocês e até um próximo review, se Deus assim permitir.